Caros alunos, é um prazer estar com vocês. Nós vamos discutir um pouquinho sobre anovulação crônica, um dos aspectos da anovulação crônica, que é a anovulação crônica de causa central. Eu sou Rui Ferriani, do setor de reprodução humana do Departamento de Ginecologia. Vocês se lembram desde a fisiologia desse esquema. Isso aqui é a base de toda a nossa questão em relação a distúrbios menstruais. É o famoso eixo reprodutivo, que tem como consequência a menstruação da mulher, que é a saída, a descamação do endométrio, que cresceu ao longo do seu ciclo menstrual. Por que esse endométrio cresceu? Cresceu porque foi estimulado na primeira fase por estrogênio e na segunda fase por estrogênio e progesterona. Quando o corpo lúteo, que era o responsável por essa produção de estrogênio e progesterona, diminui a sua produção, caem os níveis de hormônio e a mulher menstrua. Então, por que a mulher menstrua? Menstrua porque ela ovulou ao longo do ciclo menstrual, esse folículo virou corpo lúteo, e esse corpo lúteo, como ela não engravidou, ele tem um tempo de vida média de uns 14 dias, ele regride e, consequentemente, ela menstrua. Por que o folículo é estimulado? É estimulado pela parte central, que é a hipófise, que, por sua vez, é controlada pelo hipotálamo. Então, esse é o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que estimula o ovário e o ovário estimula o endométrio. Essa é a situação normal de uma mulher menstruando. Então, uma mulher que menstrua regularmente, até prova em contrário, ela é ovulatória. Ela deve estar ovulando, ela produz aquele ciclo, aquele muco no meio do ciclo e ela acaba menstruando regularmente. Entre uma mulher que menstrua regularmente, a ovulação, e a amenorreia, que é a falta de menstruação, nós temos vários padrões menstruais, em geral caracterizados por alterações do intervalo de menstruação. E vocês vão ver ao longo dessa aula, das outras aulas de anovulação, que vários comemorativos clínicos podem se associar a causas de uma anovulação crônica. Então, o que é a anovulação crônica? É a mulher que não ovula cronicamente e que acaba tendo, ela vai se manifestar por um distúrbio menstrual. E esse distúrbio menstrual pode ser nas diversas formas. Vocês vão ver que, conforme as causas, as mulheres podem ter galactorreia, a consequência da falta de ovulação, que é a infertilidade. Quando o ovário piora, os fogachos, aumento dos androgênios no hirsutismo, a obesidade. E hoje, particularmente, que nós vamos focar um pouquinho sobre estresse, dietas e exercício físico dessas mulheres. Então, o quadro clínico de uma anovulação crônica, ele é variável, que vai desde pequenos distúrbios ovulatórios, em geral, alterações de intervalo da menstruação, até o período que ela fica sem menstruar por mais de 2, 3 meses. Então, esse é o eixo. Como que é essa conversa do eixo? Os ovários produzem os hormônios esteroides, estrogênio, progesterona. A hipófise produz os hormônios glicoproteicos, que é as gonadotrofinas, LH, FSH. E a gonadotrofina é controlada pela parte central do eixo, então a hipófise produzindo hormônio proteico, e aqui o chamado espaço portal hipotálamo hipofisário, que é uma conversa entre uma célula neuronal que despeja o hormônio dentro da circulação porta-hipotálamo hipofisário. Por isso que eles são chamados de neurohormônios, porque eles são liberados por uma célula nervosa e caem na circulação porta-hipotálamo hipofisário. E no nosso caso interessa muito o GnRH, que é um neurohormônio, que ele é produtor, estimulador das gonadotrofinas. A dopamina também nos interessa, porque é um hormônio que ela é neurotransmissor, vejam, mas ela também é neurohormônio. Ela conversa no espaço porta-hipotálamo hipofisário. Acima do hipotálamo, quem controla o hipotálamo? Os neurotransmissores. Conversa neurônio-neurônio.
Por isso que é neurotransmissor. Norepinefrina, noradrenalina, dopamina, serotonina são os principais envolvidos no eixo reprodutor. Então vejam, essa parte aqui do eixo, nós não avaliamos perifericamente. Quando vocês avaliam uma paciente, vocês estão dosando esses hormônios. Esse aqui é a caixa preta. Esse vocês não estão dosando. A natureza foi sábia, ele economiza esses hormônios, eles circulam em concentrações muito baixas na circulação periférica. Por quê? Porque eles caminham grandemente aqui na circulação porta hipotálamo hipofisário. Então, essa é uma limitação clínica. Isso aqui é um pouco caixa preta. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. As causas centrais dos distúrbios menstruais. Vocês vão ver em outra aula as causas periféricas dos distúrbios menstruais. Então está aqui a hipófise, vejam, a hipófise é o eixo final da eminência média hipotalâmica que recebe neurotransmissor de todo o sistema nervoso central. Esse aqui, os vasos porta, os neurônios, e por isso então, gente, que todo o ambiente externo que uma mulher vive, quer dizer, o psíquico, acaba se refletindo no endócrino, num controle da hipófise anterior, com os vasos portais recebendo esse tipo de informação. Conversa neurônio-neurônio, neurotransmissores. Conversa neurônio, circulação porta, neurohormônio. No nosso caso, GNRH o principal. Neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, serotonina. Detalhe importante dessa história, como eu falei para vocês lá em cima, quem controla são os neurotransmissores e neurohormônios. Só que eles controlam de uma maneira muito importante, que é através da liberação pulsátil. Quando vocês vão dosar perifericamente o sangue, que aí vocês vão dosar o LH ou o FSH, vocês vão ver que o LH é secretado de maneira pulsátil. Quem solta pulsos a cada 90 minutos, mais ou menos, são os GNRH. Essa atividade do neurônio sobre a hipófise, esse detalhe dessa pulsatilidade é um detalhe fisiológico super importante, porque ele tem a ver com as doenças, essa perda de pulsatilidade. Então vocês vão ver algumas vezes os hormônios até dentro de limites normais, mas cuja característica é a perda da pulsatilidade. Todas as doenças de causas centrais acabam resultando em perda dessa pulsatilidade e, consequentemente, essa paciente acaba tendo um distúrbio menstrual. Então, detalhes importantes de fisiologia antes da gente entrar nas doenças. O controle do ovário é feito pela hipófise, através de LH e FSH. E a secreção de LH e FSH é controlada de maneira pulsátil pela secreção de GNRH. E o GNRH é controlado por todos os neurônios envolvidos na eminência média, que acabam desembocando na eminência média hipotalâmica. Então agora vamos para a clínica. Por que eu frisei bem esses aspectos de fisiologia? Porque esses aspectos têm a ver com o caráter da doença. Então, quando vocês tiverem um distúrbio de intervalo, uma mulher que cicla 30 dias, 40, 80, 20, essa mulher está tendo uma alteração da sua ovulação. Você não precisa dosar nada para dizer que ela tem uma anovulação crônica. Essa anovulação crônica pode chegar em casos de amenorreia ou de diminuição dos ciclos, aumento dos intervalos, chamada de oligomenorreia. Principais doenças que dão anovulação crônica: síndrome dos ovários policísticos, as causas centrais, amenorreias hipotalâmicas, hiperprolactinemias e defeitos do ovário, falência ovariana prematura. O que nós estamos vendo hoje serão as causas centrais. As disfunções ou insuficiências hipotálamo-hipofisárias, as síndromes hiperprolactinêmicas. Esses serão os aspectos, mas lembre-se, uma mulher que tem ciclos irregulares pode ser
tanto o ovário policístico como causa central, como falência ovariana. Nós vamos discutir posteriormente como fazer um pouco o diagnóstico diferencial disso. Mas vamos frisar hoje nas causas centrais das anovulações crônicas, disfunções ou insuficiências hipotalâmicas e hiperprolactinemias. Então aqui colocados essas três principais entidades que a gente vai comentar. A insuficiência hipotálamica hipofisária, portanto, o eixo para, as síndromes hiperprolactinêmicas e as disfunções. O que é isso aqui? A disfunção é mais uma perda de função, não é totalmente uma insuficiência. Vamos começar pela insuficiência hipotálamo-hipofisária, quer dizer, uma falência central. Quais as situações relacionadas à falência? Então, a principal característica endócrina dessas pacientes, caem as gonotrofinas. O nível de FSH, que é o principal hormônio usado clinicamente, está baixo numa paciente que tem uma falência central. E essa paciente, então, ela é hipogonadotrófica. E ela acaba, como consequência, diminuindo a sua produção hormonal dos ovários. Por isso que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico. Carência, falência central. As principais doenças que nós vamos ver. Existem doenças adquiridas e doenças congênitas. A principal adquirida, que é a falência central, que é a síndrome de Sheehan, e a principal congênita é a chamada deficiência isolada de gonadotrofinas ou síndrome de Kallmann, que é a principal forma, que é uma situação de anosmia com falência hipotálamo-hipofisária. Também veremos tumores e uma síndrome um pouco mais rara, síndrome da célula túrcica vazia. Então, do ponto de vista fisiopatológico, nas insuficiências ou falências hipotálamo-hipofisárias, nós temos uma diminuição das gonadotrofinas. FSH, toda vez que vocês tiverem níveis de FSH bastante baixos, significa que lá em cima pifou, não está produzindo e um diagnóstico diferencial está aqui colocado. Síndrome de Sheehan. Acho que todos já ouviram dizer dessa síndrome. O que é a principal situação? A hipófise entra num processo de isquemia. Essa isquemia pode ser total ou parcial, apenas algumas das partes da hipófise que pifa. E por que a hipófise entra num processo de isquemia? Porque ela sofreu, por exemplo, uma situação de um choque hipovolêmico. E qual que é a história típica dessa paciente com síndrome de Sheehan? Tem uma relação causal com essa isquemia. E quando que isso mais acontece? Quando que a hipófise está maior? Ela está maior exatamente no período gestacional, que é que ela cresce para produzir prolactina, para preparar para a amamentação. Então a hipófise está crescida, a paciente tem um choque hipovolêmico no momento do parto, e esse choque hipovolêmico acaba necrosando a hipófise e a função hipofisária diminui. Portanto, ela apresenta um quadro na forma completa, lembre-se que existem formas parciais, mas na forma completa, um pan-hipopituitarismo. Toda a hipófise diminui. Então, diminui a produção, o eixo tireoide, o eixo adrenal e o eixo gonadotrófico. Tá? E a prolactina. Então, patognomonicamente, como que é a história clínica de uma paciente com síndrome de Sheehan? Ela teve um parto com choque hipovolêmico e a partir daí ela não amamentou. Por quê? Pela carência de prolactina. E depois ela entra num quadro clínico de amenorreia, sem amamentação no puerpério. E aí, com um quadro clínico de disfunção, falência tiroidiana, então ela tem todas as manifestações clínicas de um hipotiroidismo, que aquela bradicardia, constipação intestinal, pele seca, sonolência
bastante grande, e também tem um hipoadrenalismo, que é a falta dos hormônios corticoides para reação a estresse. Então, essa é a fisiopatologia. Ela teve, a história é muito sugestiva, uma isquemia hipofisária. A partir daí, ela desenvolveu um panhipopituitarismo de causa central. Como que está o nível das gonadotrofinas dessa paciente? Está baixo. Hipopituitarismo dessa paciente. Esse caso ilustra, vejam, olhem quais as características dessa paciente. Queda de pelos, mamas flácidas. Esse trofismo, isso que a gente chama de um hipotrofismo, isso aqui é um exame ginecológico de uma paciente de 37 anos, que deveria estar com seu nível estrogênico máximo, e ela tem um trofismo equivalente ao de uma mulher na pós-menopausa. Vejam que raros pelos pubianos e uma coloração bastante pálida do trofismo vaginal. Isso indica um hipoestrogenismo adquirido. Essa mulher deu à luz, ela tem 37 anos, ela teve a necrose hipofisária e depois ela entrou então num processo de hipopituitarismo. Falência tireoidiana, falência adrenal e falência gonadotrófica com um envelhecimento precoce. Esse é o quadro clínico típico da forma completa da síndrome de Sheehan. O que nós vamos fazer com essa paciente? O diagnóstico é muito simples, vocês vão dosar, os hormônios tireoidianos estão baixos, cortisol está baixo, hormônio de crescimento está baixo e FSH está baixo. O princípio do tratamento, nós não vamos entrar em detalhes, mas nós vamos fazer a reposição do que a hipófise faria. Só que é mais fácil repor o órgão periférico. Então, nós vamos repor o hormônio adrenal com o corticoide, que a gente começa primeiro com ele, para dar reação a estresse. Depois, nós repomos o hormônio tireoidiano para melhorar o metabolismo basal. Não pode fazer o inverso, porque se você aumenta o metabolismo basal antes, você depois pode dar uma reação de estresse e dar uma insuficiência adrenal aguda. E, por fim, a gente repõe estrogênio e progesterona para que essa mulher mantenha o trofismo de uma mulher normal durante a sua fase reprodutiva. Vejam, essa paciente tem ovários, ela tem amenorreia, mas a amenorreia, a falta de menstruação, mas os ovários dessa paciente estão normais. Então, se ela quiser engravidar no futuro, nós podemos dar gonadotrofinas e ela pode engravidar. Por quê? Porque os seus ovários podem responder. Mas na prática, a gente repõe o ovário porque ele não está sendo estimulado pela falta de gonadotrofina. Esse é um quadro assim bastante típico, né, a síndrome de Sheehan, porque a sua história é muito sugestiva pela aquela história da necrose hipofisária. Agora vamos para uma situação que também tem gonadotrofinas baixas, e, portanto, essa paciente tem hipogonadismo, hipogonadotrófico, mas onde está o problema dessa paciente? É uma característica congênita, por isso que ela foi descrita por Kalman, que ela tem aqui, não é um panhipopituitarismo, ela tem a deficiência isolada de gonadotrofinas. E na maioria das vezes esse defeito é do neurônio produtor de GNRH. E uma das características clínicas dessa paciente é que ela tem, então, o quadro do hipogonadismo hipogonadotrófico associado à anosmia, que é a falta de percepção de cheiros. Às vezes a paciente foi criada a vida inteira e nem notou isso. Mas quando vocês testam café, álcool, formol, vocês vão ver que essa paciente não sente o cheiro das coisas. Então, nós estamos diante de uma situação de deficiência isolada de gonadotrofinas, causada por um defeito congênito, e hoje já se sabe que tem um gene que é ligado ao cromossomo X, tem um gene ligado, são várias formas já descritas, ao CAL2, que é autossômico dominante, ou CAL3, autossômico recessivo. Esse gene
que é responsável pela migração dos neurônios secretores que produzem GNRH. E essa migração na fase de embriogênese é muito intimamente ligada à placa olfatória do hipotálamo. Por isso que se associam, então um defeito gênico se associam a 2 defeitos clínicos finais. Então, o que a gente tem na fisiopatologia dessa alteração gênica, uma falência de migração neuronal embrionária, que acaba dando deficiência do hormônio GNRH e hipoplasia de bulbos olfatórios. E outras anomalias foram descritas como alterações, são mais raras, mas alterações geniturinárias e anormalidades neurológicas. O mais frequente é apenas a deficiência isolada de gonadotrofinas com hipoplasia de bulbos olfatórios e por isso essa paciente, vejam, esse é o exemplo de uma paciente que foi um dos primeiros casos descritos, era uma paciente com estatura normal, e na época nós chegamos inclusive a fazer laparotomia, na época que a gente não fazia as dosagens hormonais. Vejam, essa paciente tem ovários e úteros normais. O defeito dela está lá em cima. Não produz GNRH. Ela fez uma amenorreia primária, ela nunca menstruou espontaneamente, com hipogonadismo hipogonadotrófico, carência de pelos e mamas hipodesenvolvidas. Se vocês olharem aqui, tem até um pouquinho de mama, mas é porque essa mulher tinha ido em farmacêutico e ele tinha dado hormônios para ela. Ausência de caracteres sexuais, então é o que a gente chama de um infantilismo sexual, que é então poucos pelos pubianos, hipodesenvolvimento mamário e amenorreia primária. E esse que a gente chama de aspecto eunucoide. O que é aspecto eunucoide? Veja, os braços são longos, bastante longos. Significa que ela não teve estrogênio, que é responsável pelo fechamento das epífises ósseas durante o processo puberal. Então, essas mulheres têm essa, é como se fosse uma mulher castrada, os braços e as pernas ficam longos. Isso é o chamado hábito eunucoide, que é, então, essa é uma característica então clínica. Então, do ponto de vista hormonal, o que essa mulher tem? Ela tem estrogênio baixo, mas a principal característica, gonadotrofina baixa. É congênita, não é adquirida. E, portanto, ela fez uma amenorreia primária para essa paciente. Princípios do tratamento. O que está faltando nela? Só o eixo reprodutivo. Está faltando a produção gonadal. Então, nós vamos fazer o quê? Repor com estrogênio e progesterona, que é fácil. Tá? É como se você desse uma pílula, faz essa paciente menstruar, ela tem útero normal, tá? E essa paciente vai menstruar. Ela tinha amenorreia primária, mas ela vai menstruar com o uso de estrogênio e progesterona. Essa paciente pode engravidar, gente? Pode, porque ela tem útero normal, tem ovários normais. Quando ela quiser engravidar, nós vamos dar o indutor de ovulação para ela, que são as gonadotrofinas. Então, vocês viram, é diferente de uma paciente que vocês vão ver em outra aula, que tem falência do ovário. Aquela paciente que tem falência do ovário, ela tem FSH aumentado. Tá? E se o FSH é aumentado, significa que o ovário não produz mais. Então, aquela paciente não pode tomar gonadotrofina, porque o seu ovário não responde. Essa paciente que tem deficiência isolada de gonadotrofinas, ela tem útero e ovários normais, falta gonadotrofina para estimular isso, e, portanto, o princípio do tratamento é a gente dar gonadotrofina para produzir essa ovulação. Tá? Então, nós vimos 2 casos, um adquirido, que é a síndrome de Sheehan, que é um pan-hipopituitarismo. O outro congênito, que é a deficiência isolada de gonadotrofinas. Em ambas as situações, nós vamos ter baixos níveis de FSH. Por quê? Porque o eixo lá em cima não está funcionando. Outras situações que podem comprometer a produção de gonadotrofinas. Os tumores. Como que um tumor vai comprometer? Ele vai comprimir a hipófise.
E vocês têm tumores que, por exemplo, produzem, tumores hipofisários, que produzem hormônio. O tumor que produz GH vai dar um quadro clínico, além da compressão hipofisária, um quadro clínico muito característico, que é o gigantismo, a acromegalia, porque o hormônio de crescimento está aumentado. Um hormônio que produz ACTH, ele vai dar um quadro clínico muito típico, que é a Cushing, a doença de Cushing, com hipercortisolismo. Então, ela não vem para nós ginecologistas. Um tumor produtor de prolactina vem para nós, porque ele vai dar um quadro clínico de síndrome hiperprolactinêmica que nós vamos ver a seguir. Então, para nós, é muito importante nessa fase a gente lembrar que os tumores podem comprimir a hipófise, mas é muito importante a gente pensar num tumor que não está produzindo nada. Então, a única manifestação clínica dessa paciente pode ser pela compressão hipofisária. Ela pode ter sintomas centrais, tipo cefaleia ou perda de campo visual, porque lembre-se que a hipófise compromete, fica próximo do quiasma óptico, e caem as gonotrofinas, e ela entra em amenorreia. Portanto, é um sinal de alerta, é uma situação, vejam aqui, adquirida. Tá? Uma paciente que vinha normal, de repente começa a atrasar a sua menstruação, você dosa a FSH, está lá embaixo. Por obrigação, nós temos que pensar se ela não tem um tumor que esteja comprimindo a hipófise. Tenho essa outra situação, que é uma situação mais rara, que é a síndrome de célula vazia, que faz um diagnóstico de imagem diferencial com tumores. Na síndrome de célula vazia, o que é? É uma herniação da célula túrcica que acaba comprimindo a hipófise. Por uma fraqueza do assoalho da célula túrcica, há uma herniação do líquido aracnoide, e aí ela acaba produzindo, ela acaba então crescendo essa célula túrcica às custas de líquido e acaba comprimindo a hipófise. Isso é uma situação um pouco mais rara. Então, nas situações adquiridas, é importante a gente lembrar, obviamente, dos tumores com quadro clínico típico, mas mais importante lembrar dos tumores não produtores. Então, os tumores hipofisários, os malignos são muito raros, geralmente são tumores benignos que vão crescer e causar compressão. Essa compressão pode, então, elevar a prolactina, diminuir a função hipofisária. Então, boa parte desses tumores não são funcionantes e lembre-se que a gente tem que, num quadro de prolactina alta, amenorreia, galactorreia, hipertiroidismo é bem raro, doença de Cushing num produtor de CTH, acromegalia num produtor de GH. A síndrome da célula vazia, então, é uma incompetência congênita do diafragma. Pode ser por uma sequela de cirurgia, do infarto, de um tumor, e a hipófise acaba ficando separada. Ocorre uma desmineralização da célula túrcica, é frequente em pacientes até assintomáticos, e por isso que a gente tem que pensar nisso quando você tiver uma imagem hipodensa na ressonância ou na tomografia da célula. E pode ser, então, não é um diagnóstico diferencial que o neurologista vai ter que fazer com o tumor. Felizmente, isso é raro. Então, do ponto de vista prático, paciente que tem gonadotrofinas baixas, vocês viram uma situação bastante patognomônica do panhipopituitarismo da síndrome de Sheehan e de uma situação congênita de deficiência isolada de gonadotrofinas. Outras situações, uma paciente que vinha normal na fase reprodutiva, a gonadotrofina baixa, obrigatoriamente vocês têm que fazer um exame de imagem para descartar ou não a situação de um tumor, e aí então ela vai ser avaliada neurologicamente para ver se há indicação cirúrgica. Se o exame normal de imagem, então nós vamos pensar em outras causas de falência central, mas o tumor obrigatoriamente tem que passar nesse diagnóstico um tumor não produtor. É raro diante das situações de amenorreia, mas nós temos que pensar que se ela tiver gonadotrofina baixa, essa situação pode existir. Vamos mudar então. Então nós vimos insuficiência central, Sheehan, deficiência isolada, tumores não produtores, os três principais. Hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia é frequente em mulheres
E vocês vão ver ela chegando inicialmente para o ginecologista. Por quê? Porque os principais sintomas dizem respeito a distúrbios menstruais ou a saída de leite pela mama, que é a galactorreia, fora do período gestacional. Vamos ver um pouquinho de prolactina, que isso é importante. E uma das principais, vamos voltar um pouquinho na fisiologia, gente. Hipotálamo, hipófise. O hipotálamo estimula a hipófise a produzir os seus hormônios. GH, CTH, LH, FSH, TSH. O único hormônio que o hipotálamo não estimula cronicamente é a prolactina. E o que significa isso? Que o controle tônico do hipotálamo sobre a hipófise em relação à prolactina é um controle tônico inibitório. E o neurohormônio aqui é principal a dopamina. Então a dopamina, ela tem uma função ela é neurotransmissor, mas ela é neurohormônio, cuja função principal é inibir a secreção de prolactina. Por que isso é importante? Se houver uma ressecção de haste hipotálamo hipofisária, por exemplo, necrose aqui, todos diminuem. Mas uma ressecção da haste, os outros hormônios diminuem, porque deixam de ser estimulados, enquanto que a prolactina aumenta. Por isso que eu falei, por exemplo, numa síndrome de célula vazia, uma situação que pode comprimir a hipófise, existe uma tendência da hipogonadotrofismo, só que existe uma tendência a liberar mais prolactina, porque deixa de haver esse controle tônico inibitório sobre a secreção de dopamina. Então vejam, isso é importante a gente lembrar da dopamina, porque tem a ver com causas de elevação. Drogas que inibem a dopamina acabam liberando prolactina, e isso é importante do ponto de vista clínico. Lembrada esse aspecto de fisiologia, vamos agora para a situação clínica. Por que uma paciente, o nível normal em torno de 25 nanogramas por ml, por que uma paciente tem aumento de prolactina? Vamos lembrar, primeiro fisiologia. Qual é a situação fisiológica mais envolvida com aumento de prolactina? Lactação. Então a tendência da prolactina é aumentar durante a gestação e durante a amamentação. Isso é normal. Existe, por exemplo, estresse físico, a sucção do mamilo, algumas situações de herpes zoster que estimulam localmente a mama, elas podem se relacionar com hiperprolactinemia. Então, primeiro ponto, ver isso aqui. Medicações. Que medicações que são importantes para o aumento de prolactina? Medicações que bloqueiam a dopamina. Lembra que eu falei? Antagonistas de dopamina vão liberar a prolactina. E o que é um antagonista de dopamina? Várias drogas usadas como antidepressivos, o sulpirídeo é um exemplo muito grande, a metoclopramida, que é um antiemético, é uma droga responsável por aumentar a prolactina, a alfa-metildopa também é frequente, que é um antihipertensivo. Vocês já ouviram dizer de pacientes que querem aumentar leite, elas tomam Plasil, que é a metoclopramida? O objetivo é esse, é aumentar a secreção de prolactina. Então, uma paciente com hiperprolactinemia, ver se ela não está tomando nenhuma droga, porque isso pode ser a causa. Outro diagnóstico diferencial, hipotireoidismo. Por que hipotireoidismo? E é o hipotireoidismo primário. É uma paciente que teve a falência da tireoide. E o que isso tem a ver com a prolactina? Acontece que quando ela tem uma falência da tireoide, o que vai acontecer com o TSH dessa paciente? Ele se eleva. E o TRH, que estimula o TSH, também se eleva. E a gente sabe que o TRH é um fator que a gente não sabe muito bem por quê, mas que ele é estimulador da prolactina. Então, 8-10% dos casos de hiperprolactinemia podem ter um hipotireoidismo primário, que como consequência aumenta o TRH e o TRH eleva a prolactina. Quando a gente trata a tireoide, diminui o TRH, melhora a prolactina. Então essas são situações bem conhecidas. Não sendo nada disso, nós temos que pensar então nos tumores.
tumor produtor de prolactina, que são os chamados prolactinomas ou pseudoprolactinomas, que seriam aqueles tumores que estão comprometendo a célula túrcica, mas que não produzem prolactina. O mais frequente aqui é prolactinoma. A síndrome da célula vazia é uma situação, lembra que eu falei, que ela comprime a haste hipotálamo hipofisária e acaba elevando a prolactina de quebra. E se não for nada disso, você fez uma avaliação radiológica, não tem nada, soprou idiopática ou funcional, que é ignorância. A prolactina está elevada, ignorância nossa. Nós não temos um tumor, não temos nenhuma medicação e ela continua com elevação de prolactina. Várias hipóteses tem para isso. Pode ser que um dia vá virar tumor, mas não é o mais frequente. Uma paciente que tem uma prolactina elevada, persistentemente elevada, você fez um exame de imagem, não tem nenhuma alteração de célula túrcica, mas ela tem a persistência da prolactina elevada. Esses casos, pode ter casos de receptor de dopamina associado a isso, mas a gente não tem explicação, por isso que é rotulado idiopático. Macroprolactinemia é uma alteração de prolactina de uma subforma da prolactina elevada, eu comento um pouquinho a seguir. Então, diante de síndrome hiperprolactinêmica, nós temos que pensar nesse quadro de diagnóstico diferencial. Vejam aqui como que é a fisiopatologia desse processo. Então, se a paciente tem, e aí vem a pergunta, o quadro clínico dessa paciente. Primeiro, vamos olhar aqui. O espaço porta hipotálamo hipofisário, hipotireoidismo primário, eleva a TRH, eleva a prolactina. Então, esse é um eixo importante. Drogas que antagonizam a dopamina, elevam a prolactina. E aí vem uma pergunta, por que a prolactina aumentada tem a ver com distúrbio menstrual, que é a principal manifestação clínica de uma síndrome hiperprolactinêmica? A paciente fica anovulatória, ela tem aumento da prolactina com saída de leite, só que ao mesmo tempo ela começa a ter anovulação, chegando à amenorreia. E aqui vem uma explicação para isso. A paciente que tem hiperprolactinemia, ela tem, por exemplo, um tumor, ela tem um aumento de prolactina autônomo. Essa hipófise não responde à dopamina endógena. Então, o que acontece no feedback? Numa situação normal, aumento de prolactina faz o quê? Aumento de dopamina. Aí a dopamina viria para inibir a prolactina. Bom, se esse bloqueio não acontece, mais prolactina se eleva, por exemplo, pelo tumor, mais prolactina se eleva, mais dopamina se eleva. Só que essa dopamina não consegue entregar. Só que a dopamina é um neurotransmissor responsável por inibir o GNRH. E ela acaba produzindo uma inibição de GNRH, acaba dando anovulação. Então, veja, parece um pouco paradoxal. A dopamina endógena não consegue inibir a prolactina, mas ela acaba atrapalhando o eixo reprodutivo e essa paciente tem uma alteração da pulsatilidade de GNRH, consequentemente acaba tendo anovulação. Então, esse é um pouco da patogênese da hiperprolactinemia, tumores, hipotireoidismo primário e drogas, e da consequência da hiperprolactinemia levando à anovulação. Então, o quadro clínico de uma síndrome hiperprolactinêmica, independente da sua causa, anovulações crônicas, diversos distúrbios de intervalos chegando à amenorreia, a saída de leite fora do período puerperal, gestacional, então isso é chamado galactorreia, e nos casos de tumores, sintomas centrais, que é um tumor que comprime o quiasma óptico e essas pacientes acabam tendo uma alteração de campo visual e muitas vezes cefaleia. Esse é o quadro clínico típico de uma paciente que aqui no caso então tem um tumor produtor de prolactina, que é o chamado então prolactinoma.
Vejam diferentes causas de hiperprolactinemia. Os prolactinomas são as mais frequentes, tá? Uso de drogas, macroprolactinemias, o hipotireoidismo, 8% dessas pacientes produzindo hipotireoidismo. Então isso é só para vocês terem uma ideia das diferentes causas de hiperprolactinemia. Então, na prática, toda vez que vocês tiverem uma hiperprolactinemia, fisiologia, né, gestação, excluir medicações e avaliar o TSH. Se o TSH está normal, nada disso está alterado, ela tem uma prolactina elevada, nós vamos fazer um exame de imagem. E a ressonância é melhor do que a tomografia. Você vai constatar um tumor com elevação. Geralmente, os prolactinomas têm níveis bastante elevados, acima de 100. Eu falei para vocês, o normal é até 25 de hiperprolactinemia. Ou ela tem um pseudoprolactinoma, que ela tem uma imagem, mas a prolactina não é muito alterada, e a síndrome da célula vazia é o que responde principalmente por isso. Ou então, se o exame é normal, ela tem o que a gente chama então de idiopática ou macroprolactina. O que é essa situação de macroprolactina? Vou falar em seguida. Mas lembre-se que em todas as situações de tumores, nós temos que encaminhar esse caso ao neurocirurgião e fazer uma análise de campimetria visual. Essa história de macroprolactinemia, o que é isso? É uma prolactina aumentada que não tem ação biológica boa. Então vai ser naquele caso, por exemplo, você dosou a prolactina, está aumentada. Ela não tem tumor. Ela não tem manifestação clínica, porque essa prolactina tem 3 formas hoje descritas de prolactina. É small, big e big. Em geral, essas pacientes que têm macroprolactinemia, que é a big, elas não têm manifestação clínica porque essa prolactina não tem bioatividade. Então ela acaba não tendo essa manifestação clínica. Aí você dosou a prolactina, deu lá 100, 150. Pô, ela tem um tumor. Aí você faz a ressonância, não tem tumor. Ela não tem sintoma. Então, nesse caso, nós fazemos uma precipitação com polietileno glicol, que é o chamado PEG, e você vai ver que é calculado quando mais de 65% de macroprolactinemia, isso não tem nenhuma preocupação, porque ela está secretando uma forma que não é normal. Certo? Que é uma forma que ela não tem um impacto fisiológico, não vai dar nada para essa paciente. Então, isso não tem grandes problemas e é só para fazer esse diagnóstico diferencial em casos que não tem alteração de imagem nem alteração sintomática. Princípios do tratamento. Sempre nós vamos avaliar o uso de medicações, se der para tirar, vai ser tirado. Se não der, pelo menos você explicou que ela tem ela tem um antidepressivo importante, você não pode tirar. Tratar o eventual hipotireoidismo. E aqui, como que nós vamos tratar essas pacientes? Para diminuir especificamente, inclusive casos de tumores, nós vamos dar agonistas da dopamina. Lembra que a dopamina que é responsável por inibir a prolactina. E nós temos os 2 principais, que é a cabergolina e a bromocriptina, cuja ação, então, eles são agonistas dopaminérgicos e mesmo em casos de tumores, quando a gente usa esses agonistas, a gente observa que o tumor diminui em volume e diminui bastante a prolactina. Portanto, é o tratamento de escolha para essas pacientes. Existem macroprolactinomas, que são tumores que têm expansão muito grande, e aí, em conjunto com o neurocirurgião, a gente decide sobre cirurgia. Mas a primeira escolha da maioria dos tumores prolactinomas, tumores produtores de prolactina, é o tratamento clínico com medicações agonistas dopaminérgicos. Bom, a última parte das causas centrais. Nós falamos de causas aqui bem definidas de insuficiência ou falência hipotálamo-hipofisária, de hiperprolactinemia, e agora vamos para uma das causas muito frequentes, que são as disfunções hipotálamo-hipofisária. Vejam, aqui o sistema não está falido. Na insuficiência hipotálamo-hipofisária, as gonotrofinas estão baixas, bem baixas. Então, um tumor que comprime,
né? Uma deficiência isolada. Aqui, você dosa as gonadotrofinas, elas estão normais. Só em casos muito graves elas vão estar baixas. Mas onde está o processo fisiopatológico dessas pacientes? Está lá na nossa caixa preta, hipotálamo hipofisária, que acaba não se refletindo por nível periférico de gonadotrofina alterado, mas o problema dessa paciente está na produção do GNRH pulsátil. Então, o que se perde nessas pacientes, se você vai dosar, isso seria uma situação normal dessa pulsatilidade, o que se perde por um bloqueio central. Então, vejo, a fisiopatologia dessa doença é uma doença psico está aqui, neuroendócrina. Alterações neuronais vão acabar alterando o hipotálamo, que acaba alterando a pulsatilidade do GNRH e acaba alterando, então, as gonadotrofinas. Então, essas pacientes têm um padrão de hipopulsatilidade. Por isso que eu falei que se você dosar o FSH e o LH, eles podem estar até dentro da faixa de normalidade. Mas se você for colher sangue a cada 10 minutos durante 10 horas, vocês vão ver que essas pacientes têm isso aqui que são alguns casos, hipopulsatilidade. E isso acaba se refletindo num processo anovulatório. Então foi por isso que a gente rotula isso de anovulação hipotalâmica ou disfunção hipotálamo-hipofisária, certo? Não é uma falência do sistema, é uma doença psico-neuroendócrina. E vamos lá, o que causa isso? Então veja, nós estamos falando da nossa caixa preta central. São algumas situações bem descritas. Anorexia nervosa, que é uma situação psico-neuroendócrina, casos de desnutrição, a chamada amenorreia psicogênica ou amenorreia associada a exercício físico. Todas essas situações acabam dando estresse emocional que promovem o quê? Alteração neuronal. Por isso que é uma doença psico. Essa alteração neuronal promove alteração GNRH, psico, neuro, e o GNRH, alteração de gonadotrofinas, endócrino. Então, essas situações são doenças psiconeuroendócrinas que, portanto, o melhor tratamento é um tratamento começando no psíquico, com psicoterapia para tentar modular os neurônios. Não sendo possível, existem as drogas que modulam os neurônios. Mas quais as consequências dessas doenças psiconeuroendócrinas? Elas acabam, então, dando um processo anovulatório. Essas pacientes passam a não ovular corretamente, a ter distúrbios menstruais. E esse diagnóstico vai ser um diagnóstico feito por exclusão. Nós não vamos... Por quê? A única coisa que a gente vai dosar, a gonadotrofina vai estar normal. Ela não tem... Se você fosse fazer a pulsatilidade, ela estaria alterada. Então, mas aí vamos ver o quadro clínico e vocês vão ver que o quadro clínico é muito rico. Anovulação psicogênica. Então, é uma disfunção, essa é a fisiopatologia. Não tem doença orgânica, portanto, doença exclusão. Geralmente, o distúrbio é desencadeado por um episódio de estresse ou conflito emocional, alteração de pulsatilidade. Sabe qual é o exemplo mais simples disso? Já viram, por exemplo, uma situação de estresse agudo, morte, um acidente. Primeiros sintomas da paciente, a menstruação atrasa. Na anovulação psicogênica, é uma situação crônica. Uma mulher desajustada psiquicamente, inadequada, que não se vê, que tem conflitos pessoais, psíquicos, acaba tendo distúrbios anovulatórios. E isso pode ser mais ou menos crônico, dependendo do quadro, ou mais ou menos grave, dependendo também da situação. E, obviamente, o tratamento de escolha para essa paciente, uma psicoterapia bastante adequada para ela. A anorexia nervosa é o exemplo máximo disso. E se vocês forem ver essas pacientes com amenorreia psicogênica, várias delas têm o perfil da anoréxica. Olha essa figura aí. É uma mulher magra que se vê obesa. Então é claramente um distúrbio psíquico.
ela tem uma deformidade de visualização do seu corpo. Ela se acha super gorda e passa a ter um distúrbio bulímico alimentar, para estar sempre preocupada em emagrecer e acaba tendo um comportamento muito típico, que é o da anorética. É, felizmente, uma situação anorética grave, é uma situação grave. Toda adolescente acaba tendo um pouco de anorexia nessa fase, que está muito preocupado com a imagem corporal, mas em algumas isso se perpetua e pode atingir, inclusive, casos de mortalidade por um quadro de desnutrição muito grande. Então, a anorexia nervosa é um quadro máximo de doença psiconeuroendócrina. E a amenorreia psicogênica, ela tem um perfil anorético, geralmente são mulheres extremamente preocupadas com a alimentação, a fase oral está muito ligada, elas cozinham bem, costumam induzir o vômito quando comem, ou gostam que as pessoas comam as suas próprias comidas, mostrando claramente um distúrbio psíquico nessas pacientes. Esse é um exemplo, então, de uma paciente com anorexia nervosa bastante acentuada. Então, ela é uma endocrinopatia, na situação grave, que acaba dando alterações de adrenal, vocês vão ver isso na endócrino. A anorexia nervosa, na maioria das vezes, vai ter todo um quadro nutricional, mas o que a gente vê na ginecologia são casos mais leves, com perfil anorético, que são as anovulações psicogênicas. Tá? Os critérios diagnósticos da anorexia nervosa: recusa em manter o peso corporal, ideal ou acima do peso, medo, extremamente preocupadas de ganhar peso, distúrbio de imagem corporal, então é um quadro por exclusão e acabam fazendo amenorreia consequente a isso. Um quadro típico, clínico bastante típico, fácil de diagnosticar, mas difícil tratar, porque o tratamento etiogênico é a psicoterapia. Aqui algumas situações do diagnóstico diferencial, do diagnóstico clínico, situações numa situação grave, eu não vou me deter muito nessas situações, mas é importante aí a hipercarotenemia, constipação, mas aqui está listado para vocês várias destas situações associadas à anorexia nervosa. A bulimia é um quadro, então, mais leve, que é o estágio que está associado à amenorreia psicogênica, hiperalimentação, induzindo vômito, ou às vezes laxativos, 1% das mulheres, também um diagnóstico de exclusão, ela acaba fazendo amenorreia, e as anoréticas bulímicas, então, tem todo um quadro psíquico muito característico, isoladas, tem um distúrbio sim de imagem corporal, e isso está todo, se vocês forem ver então, a bulimia, a amenorreia psicogênica e a anorexia nervosa tem a mesma base fisiopatológica neuronal, que acaba dando uma alteração dos neurônios produtores do GNRH. Consequências dessas mulheres, elas entram em amenorreia, mas aqui vejam, causas de fraturas ósseas, anorexia, várias causas, Anorexia nervosa é uma causa importante. Essa é uma consequência, porque essas mulheres vão ficar hipoestrogênicas, magras, pouca nutrição, e aí o que vai acontecer? Densidade óssea diminui e elas têm um risco de fratura óssea. Por isso que o princípio do tratamento para elas é repor o estrogênio. Para quê? Para que a gente faça a substituição do ovário, que está sem estímulo para essas mulheres. Uma outra forma muito associada a distúrbio menstrual com a anovulação é o exercício físico, cuja fisiopatologia é central também. É hipotalâmica, porque o exercício físico é muito frequente vocês terem mulheres com exercício físico e distúrbios anovulatórios. Vários mecanismos estão propostos, principalmente os exercícios que envolvem baixa gordura corporal, acaba não tendo tecido suficiente para o metabolismo de estrogênio, e essas mulheres acabam tendo amenorreia. Esse tipo de exercício, se vocês forem ver, por exemplo, aquelas bailarinas
aquelas russas. A maioria daquelas mulheres são que ganham os prêmios aí nas Olimpíadas, né, de ginásticas. As ginastas, elas são super magrinhas, a maioria delas anovulatórias, amenorreicas. As corredoras também têm muito esse tipo, né, de alteração, porque são bastante magras. E se vocês forem ver, essas pacientes têm, dependendo do tipo do exercício, mais ou menos amenorreia. Então vejam, a porcentagem de irregularidade. Ó, o balé é muito frequente, que são as magrinhas, as corredoras, mas exercícios que envolvem mais massa muscular, como as nadadoras, ciclismo, tem menos porcentagem de irregularidade. Porque, então, o princípio aqui dessas, em geral, da balé, corredora, é mais por perda de massa gordurosa também. Mas acaba o exercício físico tendo uma alteração central dessas pacientes. Então vejam, ó, peteca não dá nada, né? Mas natação menos, mas balé já dá mais, a amenorreia ou oligomenorreia, a corrida e a ginasta. A ginasta é o principal deles. E aí entra, então, na fisiopatologia, a questão, como eu falei, do peso corporal, mas também a questão psíquica. São exercícios que requerem uma rigidez muito grande, com uma tentativa de desenvolvimento de performance muito grande. E essas mulheres acabam fazendo um estresse crônico, extremamente preocupadas com marcas, né, com recordes, com esse tipo de coisa. Então, por isso que entra na fisiopatologia. Duas coisas, se vocês forem ver, por exemplo, os corredores crônicos, eles ficam viciados em correr. E por quê? Porque quando corre, aumenta o opioide endógeno. E o opioide, a endorfina, nós sabemos que é um inibidor de GNRH. Então, vejam, correr cronicamente, tanto é verdade que uma pessoa que corre cronicamente, quando ela não corre, ela entra numa abstinência, porque ela está viciada no opioide endógeno. Esse opioide pode desenvolver GNRH alterado. E, por outro lado, ela começa a ficar extremamente preocupada com esse quadro psíquico. Por isso que, então, o que a gente diz que a fisiopatologia básica dos diversos, ela pode ser nutricional, mas ela pode ser psíquica, por conta de performance de um estresse crônico dessas pacientes. E aí entraria em quais mecanismos fisiopatológicos? O estresse, promovendo o CRH, que é o produtor do ACTH, por isso que elas desenvolvem um eixo de estresse importante, mas também, eventualmente, principalmente na corredora crônica, aumento de endorfinas. O fato é que acaba tendo hipopulsatilidade de GNRH, de LH e anovulação crônica. Isso é o resultado. O mecanismo, vejam, é suprahipofisário, daqui para cima. Eixo adrenal ativado, endorfinas ativadas, e essas pacientes acabam tendo esse quadro. Então, gente, aqui resume os nossos quadros de anovulação central. Os defeitos podem ser centrais, as drogas que atuam na dopamina, mas aqui os nossos defeitos disfuncionais dessas pacientes, tá? Psicogênica, anorexia, exercício físico, situações adquiridas, congênitas, a deficiência isolada de gonotrofinas, o principal, ela causando defeito no hipotálamo, mas há casos descritos que o defeito é da secreção de gonotrofinas, mas o principal é aqui. Lesões hipotalâmicas ou lesões hipofisárias e a síndrome hiperprolactinêmica, que resume, então, as causas centrais dos distúrbios menstruais, as principais causas centrais. Vocês vão se deter nessas causas, vão perceber que tem algumas adquiridas, algumas congênitas e sempre fazem parte dessa aula o diagnóstico diferencial das outras causas de distúrbios menstruais, a síndrome dos ovários policísticos, as falências gonadais e as alterações do trato genital. E aí, então, nós vamos, nas discussões de caso clínico, juntar todas as outras causas. Aqui nós ficamos apenas com as causas centrais. Até breve.